Tratando sobre os nossos queridos irmãos testemunhos de Jeová, mas a questão bíblica sobre a doação de sangue, isso é uma coisa condenada na palavra de Deus, a doação de sangue? Mas como a gente pode explicar isso para o nosso telespectador, professor? Vamos lá, querida amiga, veja bem, as testemunhas de Jeová, até um abraço para todos os testemunhas de Jeová que acompanham esse programa, né? Eu tenho recebido e-mails, muito amigos de vários que têm assistido conosco. Mas os amigos testemunhas de Jeová, I'm listening, amuse me. Eles baseiam a crença de que não se deve doar sangue em alguns textos bíblicos, é claro, mas especialmente em Levítico 17, verso 10. Eu vou ler para você. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Primeiro erro. Falácia do espantalho. As testemunhas de Jeová não baseiam sua crença nesse texto especificamente, mas baseiam sua crença em outros textos, por exemplo, Atos 15, 29, que diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Nós não podemos perder de vista o motivo da proibição do sangue, que é o que ele representa, isto é, a vida, que de direito pertence a Deus. Segundo diz Gênesis 9:4, que diz assim: somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. Alma aqui significa vida. Então, o sangue representa a vida. Uma vez que o sangue animal não pode ser colocado em nosso corpo por representar a vida animal, segue-se logicamente que o sangue humano também não pode, por representar a vida humana. O sangue não deixa de representar a vida por ser administrado pelas veias. Ele continua sendo vida, ou representando a vida. Portanto, a proibição bíblica abrange sim a prática de infundir sangue humano pelas veias. Bom, esse texto aqui, ele está isolado do seu contexto. Por quê? Quando você lê o verso 11, ele já fica mais claro. Porque a vida da carne está no seu sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar. Veja bem, que sangue é esse que Deus não queria que o israelita comesse? Era o sangue que o sacerdote aspergia sobre o altar de sacrifícios. Segundo erro. Se você olhar no versículo 13, você vai ver que o sangue aqui não se limita ao sangue sacrificial. Vamos ler Levítico 17:13, que nos diz assim: também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Então veja aqui que Deus não falava apenas do sangue sacrificial, mas do sangue animal ou do animal usado para alimento. Então aqui a sua resposta, meu amigo, cai por terra. Esse sangue é sangue de animais, seja ele para qualquer propósito. Então esse aqui não é sangue humano, porque senão o povo de Israel seria canibal. Porque senão o povo de Israel seria canibal. Porque senão o povo de Israel seria canibal.
Não é esse o caso. Aqui é sangue de animais, sangue de cordeiros. Essa foi uma explicação inútil. Mais inútil que buzina em avião. É claro que esse sangue era sangue de animais. As testemunhas de Jeová sabem disso. Mas aqui, as testemunhas de Jeová usam um tipo de segmento lógico que se aplica pelo valor da vida em questão. Isto é, se o sangue de animais é sagrado, muito mais sagrado é o sangue humano. Afinal, o sangue de animais não pode perdoar pecados, apenas o sangue de Jesus Cristo, que foi um humano sem pecado, que morreu por toda a humanidade. Será que alguém duvidaria que o sangue de Jesus é mais sagrado do que o sangue de animais? Assim sendo, se o sangue de animais é sagrado demais para ser consumido, segue-se logicamente que o sangue humano é ainda mais sagrado para ser consumido. Veja só, suponhamos que em um mundo possível, Deus tivesse proibido os humanos de matar animais para alimento. Bem, se os animais que são inferiores aos seres humanos não poderiam ser mortos ou ser usados para alimento, muito menos os humanos poderiam ser mortos e usados para alimento por humanos. Assim sendo, o sangue humano é, de fato, ainda mais sagrado do que o sangue animal. Nós realmente duvidamos que alguma religião cristã ensine que ingerir sangue humano não seja pecado. Desse modo, se há uma proibição moral, detalhe, moral, contra o consumo de sangue de animais, tal proibição, obviamente, se estende ao sangue humano da mesma forma. O que a Bíblia proíbe é você ingerir sangue. Não injetar. Ingerir sangue, não injetar. Ingerir sangue, não injetar. Meu nome é Barney Cumbi, eu tenho 40 anos, solteiro e bebo muito. E agora, o vencedor do grande prêmio. Barney Campbell. Mal descobri que tenho um dom para compartilhar com o mundo. Agora serei o novo Barney Campbell. Vou andar limpo e só. Meus parabéns, Barney. E aproveite seu prêmio. Um estoque para a vida inteira de cerveja Duff. Injetem aqui na minha veia. Nós temos que fazer essa clara diferenciação. Realmente, a Bíblia não proíbe explicitamente as transfusões de sangue, mas a Bíblia proíbe a ingestão do sangue e nos ordena que nos abstenhamos de sangue. Aqui nós temos um princípio que é o seguinte: aplicação extensiva de uma lei. Mas o que é a aplicação extensiva de uma lei? Em termos simples, a aplicação extensiva de uma lei é quando a lei não diz tudo o que deveria dizer explicitamente. E cabe àquele que interpreta a lei fazer a aplicação extensiva como sequência lógica. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que em um mundo possível, a lei local de um país proíba a bigamia. Para aqueles que não sabem, bigamia é contrair para si um segundo casamento sem ter dado fim ao primeiro. Bem, nesse exemplo da bigamia, visto que a lei local a proíbe, é lógico que se conclua que a poligamia também seja um crime nesse mesmo mundo possível. Assim sendo, ninguém racional, ou pelo menos ninguém com compromisso com a verdade, concluiria que a lei que proíbe a bigamia não serviria para proibir a poligamia também. Isso é algo que nós chamamos de aplicação extensiva de uma lei. E é exatamente isso que acontece com a lei do sangue. As testemunhas de Jeová entendem que se é moralmente proibido ingerir sangue por vias orais, segue-se por um princípio de aplicação extensiva que transfundir o sangue também seja moralmente errado pelo mesmo princípio. Afinal, quando um paciente está impossibilitado de consumir alimentos por via oral, ele recebe alimentos por via intravenosa. Os princípios bíblicos são válidos para todas as épocas. Então, afirmar que a lei da proibição do sangue não incluiria transfusões, porque, entre aspas, não existiam naquele tempo, é mais ou menos semelhante a afirmar que tratamentos medicinais alternativos que existem hoje não seriam errados para cristãos porque eles não existiam nos tempos bíblicos. Quanto a isso, vamos ver um exemplo. Hoje em dia existem muitos tratamentos que envolvem a hipnose. Mas nos tempos bíblicos essa palavra nem estava na Bíblia, nem existia. Então nós temos aqui uma declaração explícita na Bíblia, no entanto, que se refere a isso. Veja só o que diz Deuteronômio 18, 10 e 11. Diz assim: não se deve achar em ti, aí fala, alguém que prenda outros com encantamento.
Então, bem, veja só. Apesar de o texto bíblico citado não mencionar a palavra hipnose, os cristãos entendem por uma declaração explícita de que isso é moralmente errado para os cristãos. Então, de modo similar, a lei divina de evitar o sangue é clara. Abster-vos de sangue. Se abstenham de sangue, rejeitem-o, não o consumam. Então, aceitar sangue em uma transfusão, com certeza não é evitar sangue, não é abster-se de sangue. Veja essa analogia. Suponhamos que em um mundo possível, Deus tenha dito que ingerir bebidas alcoólicas é moralmente errado. Será que alguém racional concluiria que Deus proibiu ingerir bebidas alcoólicas, mas Deus não falou nada sobre injetá-las nas veias? Bom, a pessoa que está raciocinando assim, ela está raciocinando que nem a Chiquinha e o Chaves e o Kiko. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, já sei! O que vocês querem é assistir televisão na minha casa. É! Não dá. Porque minha mãe me castigou com 2 dias sem ver televisão. Já sei! Kiko, sua mãe te proibiu de ver 2 dias na televisão, mas ela disse quais seriam esses 2 dias? Não. Pois aí está. Você poderá pagar depois. Ah, é isso aí. Digamos daqui a uns 20 anos. Exato. Bom, então assim sim. Eu acho tão bonito a gente fazer as coisas com a consciência limpa. Eu acho tão bonito a gente fazer as coisas com a consciência limpa. Eu acho tão bonito a gente fazer as coisas com a consciência limpa. Sim. Ah, sim é. Se você ingerir sangue de animais, você pode contrair doenças. Se você ingerir sangue de animais, você pode contrair doenças. Se você ingerir um sangue humano, o suco gástrico vai destruir os glóbulos vermelhos. Che, tu fica nervoso que a tua explicação sai assim, ó, que nem uma minhoca. Sem pé nem cabeça. Agora, se você injetar sangue humano, não vai passar pelo suco gástrico. Não vai passar pelo suco gástrico. Não vai passar pelo suco gástrico. I've been studying how to make people laugh. Qual é o erro nessa explicação? Aqui o pastor está transferindo um assunto de caráter moral para debaixo de um assunto de caráter médico ou biológico. As testemunhas de Jeová entendem que muitas transfusões de sangue são, de fato, bem-sucedidas. Mas o motivo das testemunhas de Jeová rejeitarem as transfusões de sangue não é, detalhe, não é um motivo de caráter medicinal ou biológico. Ao contrário, é um motivo de caráter moral. Agora surge uma pergunta interessante. O que é algo de caráter moral? Para que nós entendamos o que é algo de caráter moral, nós precisamos entender também qual é a base para valores morais. Imagine que Deus não existisse. O que seria o ser humano? No gods, no life after death, no ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning in life, and no human free will. Are all deeply connected to an evolutionary perspective. You're here today and you're gone tomorrow, and that's all there is to it. Bom, nós seríamos apenas grãos de areia, sem nenhuma importância dentro de um universo sem propósito algum. Se Deus não existisse, a vida humana não possuiria nenhum valor moral maior do que a vida de uma mosca, por exemplo. Afinal, no mundo sem Deus, tanto a mosca quanto os seres humanos seriam produtos, na verdade, acidental da evolução.
Mas para aqueles que entendem que Deus existe e que sabem que Deus criou os humanos à sua imagem. Assim, o ser humano possui obrigações morais a partir de uma ordem divina. Repetindo, assim, o ser humano possui obrigações morais a partir de uma ordem divina. Veja o seguinte, Jesus, sendo representante de Deus, ele nos ordenou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E assim sendo, nós estamos moralmente obrigados a amar ao próximo como a nós mesmos, porque Deus nos ordenou, e Deus é a autoridade máxima. E desse modo, a autoridade máxima do universo nos deu esse valor moral e nos dá valores morais e determina as nossas obrigações do que não devemos ou do que devemos fazer. E Deus nos ordenou o quê? Que nós evitemos sangue. E isso vai te proporcionar vida, se você precisar de sangue. Significa não usar sangue como dieta alimentar, mas não tem nada a ver com tratamento médico, como um método de tratamento médico. Ingerir sangue é completamente diferente. Então diga uma coisa, acha que uma pessoa que vai para o médico, uma pessoa é alcoólatra, e o médico diz-lhe assim, olha, você tem que abster-se do álcool. Ele chega a casa, não bebe álcool, mas injeta o álcool. Absteve-se de álcool? São duas situações completamente diferentes. Em relação ao sangue, porque o sangue é vida. Então a Bíblia não condena a transfusão de sangue. A Bíblia nem menciona esse assunto porque não existia na época. A Bíblia nem menciona esse assunto porque não existia na época. Que não existia na época. Que não existia na época. Agora, existem muitas coisas que a Bíblia não menciona, ou porque não existiam na época, ou simplesmente por omissão. Mas nós sabemos que são moralmente erradas, então a Bíblia não precisa mencionar algo para que nós saibamos que esse algo é moralmente errado. Veja um exemplo. A pornografia na internet, práticas sexuais pervertidas, uso de drogas sintéticas, cruzar um sinal vermelho de trânsito, por exemplo, fraudes pela internet, o uso de tabaco, de cigarro, de maconha, celebração de carnaval. A Bíblia não menciona isso, e dentre outros, né? Mas a Bíblia não menciona nenhuma dessas, mas todas essas para os cristãos são erradas. Então a Bíblia não precisa mencionar especificamente algo para que algo seja errado. Em princípio bíblico, querida amiga e queridos amigos testemunhas de Jeová, tem um princípio bíblico que nos mostra que Deus não é contra a transfusão de sangue. A Bíblia nem menciona esse assunto porque não existia na época. Tem um princípio bíblico que nos mostra que Deus não é contra a transfusão de sangue. Calma lá. Há pouco tempo a Bíblia não poderia proibir transfusões de sangue porque a Bíblia nem menciona esse assunto porque não existia na época. Mas agora a Bíblia apoia as transfusões de sangue? Meio contraditório esse seu raciocínio. Mesmo que a Bíblia não mencione sobre isso. Qual é o princípio? É o princípio de 1 João 3,16. Olha o que diz o texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A Bíblia não diz que a vida está no sangue? O que a Bíblia diz em 1 João 3,16? Que nós devemos, se possível, dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, se eu tenho que dar a vida pelos meus irmãos, por que eu não posso doar um pouco do meu sangue para esse irmão continuar vivo e ter mais oportunidades na vida para aceitar a Cristo e se fortalecer com Ele? Não tem um porquê. Então, este princípio bíblico de 1 João 3,16 deveria ser analisado com muito carinho. Deve achar que eu sou burra. Pelos amigos testemunhas de Jeová. Legal! Bem louco! Porque a Bíblia não proíbe transfusão de sangue, em hipótese alguma. Proíbe sim você ingerir sangue de animais como alimento.
Aqui o pastor cometeu um erro grotesco. Na Bíblia, o sangue não é literalmente a vida. O sangue representa a vida. Detalhe, representa a vida. Levítico 17:11 diz assim: pois a vida da carne está no sangue. Note que a Bíblia diz que a vida está no sangue, mas o inverso não é verídico. Isto é, não se pode dizer que o sangue está na vida. Assim sendo, dar a vida por nossos irmãos não tem nenhuma ligação com dar o sangue por nossos irmãos. E veja o seguinte, suponhamos que os médicos deem sangue a um cadáver, por exemplo. Será que o cadáver volta a viver? É óbvio que não. Por quê? Porque o sangue não é vida. O sangue representa a vida. Assim, o texto não diz respeito sobre doar sangue. 1 João 3,16 fala sobre entregar nossas vidas pelos irmãos e não para os irmãos. Em outras palavras, o texto está falando sobre estar disposto a morrer por um irmão, ou seja, em lugar de um irmão. Isso não tem nada que ver com transfusão de sangue e nem com ingestão de sangue. 1 João 3,16, o texto que ele citou, diz que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós e não para nós. Ou seja, ele morreu em nosso lugar, em nosso benefício. Jesus não transfundiu o seu sangue para as nossas veias. Ele jamais faria isso, visto que a lei de Deus, o Pai de Jesus, ordena, entre aspas, abster-vos de sangue, segundo Atos 15, 19 e 20, e 28 e 29. Então, abster-se significa evitar, não fazer uso. E aqui o pastor usou um silogismo bastante infantil. Um silogismo tão infantil quanto esse aqui que eu vou fazer, só para mostrar para você o nível da infantilidade do silogismo que ele usou. Premissa 1, Gênesis 9,4 diz assim: somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. Premissa 2, Mateus 10:28 diz assim: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Logo, o sangue não pode morrer. Você acha lógico esse raciocínio? Sem dúvidas, isso é um silogismo infantil, mas foi exatamente este tipo de silogismo que o pastor usou. Mas o que significa a vida para um cristão? Vamos falar desse assunto agora. Salvar a vida justifica fazer algo contra aquilo que Deus determinou como sendo certo ou errado? Bem, aqueles que já leram o livro de Daniel sabem que quando os 3 hebreus estavam em Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que os hebreus se prostrassem diante de um ídolo e o adorassem. Aqueles que não obedecessem à lei, segundo Nabucodonosor disse, seriam queimados vivos. Os 3 hebreus que estavam em Babilônia poderiam ter salvado as suas vidas por idolatrar a imagem erigida pelo rei de Babilônia. Isso salvaria momentaneamente a vida deles. Mas eles não fizeram isso. Por que eles não fizeram isso? Porque Deus havia determinado que é moralmente errado para um de seus servos se prostrar diante de um ídolo. Daniel 3, 17 e 18 diz assim: se for preciso, nosso Deus, a quem servimos, poderá salvar-nos. Ele nos salvará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, seja do teu conhecimento, ó rei, que não é a teus deuses que servimos, e não é a tua imagem de ouro que erigiste que adoraremos. Os hebreus foram salvos por Deus, mas eles estavam dispostos a morrer para não violar uma lei moral de Deus. Agora veja Atos 15, 29, o que diz? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Agora veja que no texto que eu citei, o pecado da idolatria é tão sério quanto o quê? A ingestão do sangue, ou o uso do sangue, seja por via oral, ou seja por via intravenosa. Quando uma testemunha de Jeová está em um hospital e, segundo o conselho médico, ela precisa de uma transfusão de sangue, a testemunha de Jeová rejeita a transfusão de sangue não porque ela quer morrer. A testemunha de Jeová não quer morrer. Na verdade, diante desta situação, a testemunha de Jeová não pensa que vai morrer. A testemunha de Jeová sabe que pode realmente vir a faltar, mas ela não acredita que isso vai acontecer.
Assim como os hebreus entendiam o risco de não se prostrar diante do ídolo do rei, as testemunhas de Jeová sabem muito bem que podem realmente perder a vida por rejeitar uma transfusão de sangue. Mas as testemunhas de Jeová acreditam que Deus pode salvá-las dessa situação. Existem, por exemplo, muitos exemplos de testemunhas de Jeová que sobreviveram a procedimentos médicos sem transfusões de sangue, quando as previsões médicas eram totalmente contra elas. Mas, assim como os hebreus, mesmo que isso não aconteça ou que não acontecesse, as testemunhas de Jeová estariam dispostas a enfrentar o risco para uma boa relação com Deus e uma esperança de vida eterna. Afinal, essa vida não é tudo que existe. Se essa vida fosse tudo que existe, então não existiria nenhum motivo para fazermos o bem, porque o bem não existiria. Nós seríamos simplesmente um grão de areia no universo. Mas nós acreditamos que nós somos muito mais do que isso. Mas as testemunhas de Jeová visam uma esperança de uma vida além dessa. Ou seja, não é este mundo tudo que existe. Para os cristãos é assim, para as testemunhas de Jeová é assim. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse assunto e a entender a razão lógica das testemunhas de Jeová rejeitarem as transfusões de sangue.